Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão decidir a eleição para presidente em segundo turno. Das 54 vagas em disputa para o Senado, 46 vão ser renovadas. E o resultado das eleições para os governos estaduais? Hoje é segunda-feira, 8 de outubro, e esses são os destaques do Eleições 2018 Notícias. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais. A votação está marcada para o próximo dia 28 de outubro. Jair Bolsonaro teve 46% dos votos válidos. 49.275.358 eleitores votaram nele. Fernando Haddad ficou com 29%, o equivalente a 31.341.839 votos. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, venceu no Distrito Federal e em todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na região Norte, ele foi o mais votado em 6 dos 7 estados. A exceção foi o Pará, onde a vitória foi de Fernando Haddad. O petista também venceu em quase todos os estados do Nordeste, menos no Ceará, onde Ciro Gomes, do PDT, obteve a maioria dos votos. Lá, Haddad ficou em segundo lugar. Em termos percentuais, a maior votação de Bolsonaro foi em Santa Catarina, onde venceu com 65,82% dos votos válidos. Em 12 estados e no Distrito Federal, o candidato do PSL teve mais de 50% dos votos. A maior votação de Haddad foi no Piauí, onde o petista teve 63,4% dos votos válidos. No Rio de Janeiro, Haddad ficou em terceiro lugar, com 14,69% dos votos, contra 15,22% de Ciro Gomes e 59,79% de Bolsonaro. O mesmo ocorreu no Distrito Federal, onde Bolsonaro liderou com 58,37%, seguido por Ciro Gomes com 16,6% e Haddad com 11,87%. A menor votação de Bolsonaro foi no Piauí, onde teve 18,76% dos votos. E a menor votação de Fernando Haddad foi em Santa Catarina, onde ele teve 15,13% dos votos. Faltam só 20 dias para o segundo turno das eleições. Qual a análise do resultado da disputa entre PSL e PT? Como deve ficar o cenário da disputa presidencial? Depois de tanta expectativa para o resultado no primeiro turno, com um cenário indefinido ao cargo mais alto da nação, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, teve 18.700.000 votos a mais que Fernando Haddad, do PT. O historiador Antônio Barbosa faz uma análise do resultado. Nós tivemos uma eleição atípica com alguma possibilidade de comparação com a de 1989, mas agravada pelas situações vividas pelo país nos últimos anos. Então, na verdade, nós assistimos à derrota fragorosa das posições centristas. Nenhum candidato de centro conseguiu atrair o apoio da população e sobraram dois extremos ideológicos. Para Barbosa, o que se observou na disputa presidencial no primeiro turno foi uma retomada de valores mais tradicionalistas. O país está visceralmente dividido e acredito que esteja também ocorrendo uma onda de conservadorismo, sem nenhum juízo de valor em relação a isso, uma onda que se manifesta na política, na economia, nos costumes. E creio que o que nós vimos nesse domingo foi exatamente a exteriorização desse quadro de radicalização ideológica. E agora, nos 20 dias finais para o segundo turno, qual deve ser a estratégia dos presidenciáveis? O PT, se quiser ter alguma possibilidade de sucesso eleitoral, ele primeiro vai ter que tirar a máscara do seu candidato, que até agora ele, na verdade, verbaliza ser o representante de Lula. Isso não vai dar certo.
E, segundo lugar, o PT, e nesse caso também Bolsonaro, vão ter que fazer algum aceno às posições de centro para que possam amealhar mais adeptos, mais eleitores. Surpreendente é a palavra que melhor descreve essas eleições para o Senado. Das 54 vagas em disputa neste ano, 46 vão ser ocupadas por novos nomes. Uma renovação de cerca de 85%. Vamos ver como ficou a nova composição da casa. A próxima legislatura vem com a bancada renovada. De cada 4 senadores que tentaram a reeleição, 3 não conseguiram vaga no Congresso. A partir de 2019, a composição do Senado muda. A bancada dos estados será composta da seguinte maneira: Acre, Maílza Gomes, Petecão, Márcio Bittar. Alagoas, Fernando Collor, Rodrigo Cunha, Renan Calheiros. No Amapá, Davi Alcolumbre, Randolfo Rodrigues, Lucas Barreto. No Amazonas, Omar Aziz, Plínio Valério, Eduardo Braga. Na Bahia, Otto Alencar, Jacques Wagner, Ângelo Coronel. No Ceará, Tasso Gereissati, Cid Gomes e Eduardo Girão. No Distrito Federal, Regufe, Leila do Vôlei e Isa Alci. No Espírito Santo, Rose de Freitas, Fabiano Contarato, Marcos Duval. Em Goiás, Luiz Carlos, Vanderlan e Jorge Cajuru. No Maranhão, Roberto Rocha, Weverton, Elisiane Gama. No Mato Grosso, Wellington Fagundes, Juíza Selma Arruda e Jaime Campos. No Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, Nelsinho Trade e Soraya Tronic. Em Minas Gerais, Antônio Anastasia, Rodrigo Pacheco e jornalista Carlos Viana. No Pará, Paulo Rocha, Zequinha Marinho, Jader Barbalho. Na Paraíba, José Maranhão, Veneziano, Daniela Ribeiro. No Paraná, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães, Flávio Arns. Em Pernambuco, Fernando Bezerra, Humberto Costa e Jarbas. No Piauí, José Amauri, Ciro Nogueira, Marcelo Castro. Rio de Janeiro, Romário, Flávio Bolsonaro e Harold Oliveira. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, Capitão Stevenson e doutora Zenaide Maia. No Rio Grande do Sul, Lacier Martins, Luiz Carlos Reis e Paulo Paim. Em Rondônia, Assir Gurgax, Marcos Rogério e Confúcio Moura. Roraima, Teomário Mota, Chico Rodrigues, Messias de Jesus. Santa Catarina, Dário Berger, Esperidião Amin e Jorginho Melo. Em São Paulo, José Serra, Major Olímpio, Mara Gabrilli. Em Sergipe, Maria do Carmo, delegado Alessandro Vieira e Rogério Carvalho Santos. Tocantins, Cátia Abreu, Eduardo Gomes e Irajá. Como nós vimos, os eleitores promoveram uma renovação no Senado Federal. Novos nomes e novos partidos também compõem as bancadas do Senado a partir de 1º de fevereiro de 2019. Vamos conferir agora como ficaram as bancadas do Senado por partido. Uma das eleições mais polarizadas dos últimos tempos está sendo considerada também uma das mais surpreendentes na história recente do Senado. A casa deverá começar 2019 com uma composição bem diferente da atual. De cada 4 senadores que tentaram a reeleição neste domingo, apenas um conseguiu se eleger. É a menor taxa das últimas 5 eleições em que estavam em disputa 2/3 das cadeiras. Das 54 vagas, 46 serão ocupadas por novos senadores, uma renovação de mais de 85%. E qual é o perfil desse novo Senado que sai das urnas? Para esse cientista político, um perfil bem mais conservador. Provavelmente um obstáculo grande para certas medidas que o eventual presidente da República terá de tomar. Então, acho que o grau de conflito deve aumentar. E o Senado, curiosamente, por ser mais conservador, vai ser um obstáculo para certas decisões. As eleições deste domingo vão mudar também a composição das bancadas. O número de legendas com representação na casa passa de 15 para 21. O MDB deve continuar com a maior bancada, 12 senadores. A segunda maior deverá ser a do PSDB, com 9. A terceira, do PSD, com 7. Em seguida, vem o DEM, com 6 senadores, e o PT também com 6 parlamentares. O PP, a Rede e o Podemos terão 5 senadores. PDT e PSL, 4.
PTB 3. PSB, PPS, PHS e PR contarão com 2 parlamentares. E PTC, PROS, PRP, PSC, Solidariedade e PRB terão um representante cada um. Isso vai dificultar ainda mais a governabilidade na medida em que o presidente eleito terá que negociar individualmente com vários parlamentares, quando grandes partidos seria muito mais fácil essa negociação. Então, de fato, a complexidade tende a aumentar do processo de decisão e a inexperiência vai certamente agravar esse tipo de situação. 13 governadores conseguiram se eleger já no primeiro turno desta eleição. 6 deles foram reeleitos. Com 79,96% dos votos cearenses, Camilo, do PT, foi proporcionalmente o mais votado de todos. Também foram reeleitos, em Alagoas, Renan Filho, do MDB, com 77,3% dos votos. Na Bahia, Rui Costa, do PT, com 75,5%. No Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, 59,29%. No Piauí, Wellington Dias, do PT, com 55,65%. E em Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, reeleito com 50,7% dos votos. No Espírito Santo, o ex-senador Renato Casagrande, do PSB, volta ao governo depois de 4 anos, com o apoio de 55,49% dos eleitores capixabas. Já o senador Ronaldo Caiado, do DEM, levou o governo de Goiás com 59,73% dos votos. Os demais eleitos no primeiro turno foram, em Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, com 58,69% da preferência do eleitorado. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, com 58,18% dos votos. No Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, 59,99%. No Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS, com 57,39% dos votos. E no Acre, o senador Gladson Cameli, do PP, que obteve o apoio de 53,71% do eleitorado. E veja agora como vai ser a disputa para os governos estaduais no segundo turno. 14 estados terão votação em segundo turno para governador. No Amapá, o atual governador, Valdez, do PDT, ficou com 33,55% dos votos e disputará o segundo turno com o senador João Capiberibe, o Capi, do PSB, que ficou com 30,1%. No Amazonas, Wilson Lima, do PSC, com 33,73% dos votos, está na disputa do segundo turno com Amazonino Mendes, do PDT, que ficou com 32,74% dos votos. O Distrito Federal terá uma disputa no segundo turno entre Ibanez, do MDB, que ficou com 41,97% dos votos, e o atual governador Rodrigo Hollenberg, do PSB, que obteve 13,94%. Em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, ficou com 44,61% dos votos. E Juiz Odilon, do PDT, obteve 31,62% do total de votos válidos. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, obteve 42,73% dos votos. E o senador Antônio Anastasia, do PSDB, ficou com 29,06%. No Pará, Helder, do MDB, ficou com 47,69% dos votos. E Márcio Miranda, do DEM, obteve 30,21% do total. No Rio de Janeiro, a disputa no segundo turno será entre Wilson Witzel, do PSC, que ficou com 41,28% dos votos, e Eduardo Paes, do DEM, que alcançou 19,56%. A senadora Fátima Bezerra, do PT, ficou com 46,17% dos votos na eleição para o governo do Rio Grande do Norte. Ela disputa o segundo turno com Carlos Eduardo, do PDT, que ficou com 32,45% dos votos. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, ficou com 35,9% dos votos. Ele disputa com o atual governador, José Ivo Sartori, do MDB, que alcançou 31,11%.
Em Rondônia, a disputa no segundo turno será entre Expedito Júnior, do PSDB, que ficou com 31,59% dos votos, e o Coronel Marcos Rocha, do PSL, que alcançou 23,99%. Em Roraima, a disputa será entre Antônio Denário, do PSL, que teve 42,27% da preferência do eleitorado, e o ex-governador Anchieta, que ficou com 38,78% dos votos. Em Santa Catarina, Gelson Merizio, do PSD, obteve 31,12% do total de votos válidos. E Comandante Moisés, do PSL, ficou com 29,72%. E em São Paulo, João Dória, do PSDB, ficou com 31,8%. Ele disputará com o atual governador, Márcio França, do PSB, que obteve 21,5% do total de votos. Em Sergipe, o atual governador Belivaldo, do PSD, teve 40,84%. Ele disputa com Valadares Filho, do PSB, que teve 21,49%. A partir de hoje, vamos apresentar o perfil de cada um dos novos senadores que vão ocupar uma cadeira no Legislativo a partir do ano que vem. Veja agora quem são os senadores eleitos pelo Acre, Alagoas e Amapá. A bancada do Acre vai contar com 2 novos senadores. Marilza Gomes, do PSDB, tem 41 anos, ensino médio completo. Entra como suplente de Gladson Cameli, que se elegeu governador do estado. Márcio Bittar, do MDB, tem 55 anos, ensino superior completo, formado em História. Ex-pecuarista, já foi deputado estadual e federal por 2 mandatos. Já na bancada de Alagoas, a renovação fica por conta de Rodrigo Cunha, PSDB, 37 anos, ensino superior completo, formado em Direito, já foi superintendente do PROCON, atualmente é deputado estadual. Na bancada do Amapá, entra Lucas Barreto, PTB, de 56 anos, tem ensino médio completo, é empresário, já foi deputado estadual e vereador. A renovação da bancada do Amazonas fica por conta de Plínio Valério, PSDB. Ele tem 63 anos, é jornalista e relações públicas, foi vereador e deputado federal. Deputado federal por 2 mandatos, Isalci, do PSDB, conquistou uma das 2 vagas para o Senado pelo Distrito Federal. Em entrevista à TV Senado, ele fala sobre suas prioridades como senador e faz uma análise do atual cenário político. Senador, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, dar os parabéns pela sua vitória, não é mesmo? E acho que a gente devia começar a nossa conversa mais ou menos apresentando qual é a expectativa do senhor na atuação parlamentar aqui no Senado. Bem, primeiro agradecer o convite, né? Aproveitar a oportunidade também para agradecer os nossos eleitores, agradecer toda a população que nos recebeu muito bem durante a campanha. E é um novo desafio, né? Eu fiquei 8 anos na Câmara Federal e acho que a minha eleição se deve muito à atuação minha na Câmara Federal, né? A gente conseguiu trabalhar muito, eu fui o parlamentar mais atuante aqui do DF dos últimos 8 anos e um dos principais também do Brasil. É evidente que eu tenho que reforçar aqui o papel principal do senador, que é a defesa do Estado. O Distrito Federal precisa retomar obras e investimentos. Nós estamos hoje em último lugar em termos de aplicação de recursos da União. Então, nós vamos atacar muito isso, principalmente na Comissão Mista do Orçamento. Como eu sou contador, sou auditor, já participei algumas vezes da Comissão Mista do Orçamento, mas essa é a nossa prioridade com relação a trazer recursos até para superar o número de desempregados que nós temos hoje. Brasília tem quase 350 mil desempregados. E perdemos muito também com a guerra fiscal. Eu acho que os governantes não perceberam que Brasília não é mais uma cidade administrativa, né? Nós temos hoje 3 milhões de habitantes, com mais quase 2 milhões em volta da região metropolitana. Então, precisamos investir em desenvolvimento econômico. E o objetivo nosso agora é esse, além de, evidentemente, fiscalizar o governo federal, fazer as sabatinas necessárias, né, para o Banco Central, para as embaixadas, para o Supremo, né? Uhum. Mas também tem uma série de leis que nós aprovamos, projetos de leis que nós aprovamos na Câmara e que agora estão no Senado.
e que a gente precisa ter muito cuidado para aprová-los aqui o mais rápido possível. A sua atuação na Câmara dos Deputados deu ênfase à questão da educação, né? Eu estou na vida pública pela educação, né? Mas como eu sou auditor e contador, então participei muito do orçamento, da fiscalização e controle, da Comissão de Legislação Tributária. Então, a gente tem atuado em diversos âmbitos. Sou o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu fui secretário por 2 mandatos e mudamos completamente a legislação nossa aqui de Ciência e Tecnologia, né? Senador, agora o senhor também é presidente do PSDB regional aqui do Distrito Federal, né? A gente podia então conversar um pouquinho sobre essa conjuntura política. Como é que o senhor está vendo esse final desse primeiro turno? Como é que o Brasil está? Como é que os cidadãos estão tão polarizados, não estão? Qual é o clima que se tem? Qual é a expectativa do senhor para uma agenda e um clima do país a partir de agora, né? Porque essas eleições são muito importantes, né? Essa eleição foi muito diferente das outras. Essa eleição a gente pôde perceber claramente na população uma certa indignação, uma certa revolta e uma certa descrença, vamos dizer assim, com o sistema político, com os políticos. E a gente precisa retomar isso. O recado foi dado, né? Houve uma renovação muito grande. A gente percebe que os eleitores votaram mesmo para mudar. Você vê que políticos tradicionais perderam a eleição. Houve uma renovação muito grande, né? Inclusive aqui no Senado. O Senado chegou a 85% uma mudança significativa, né? E esse é o recado do eleitor. Nós queremos mudança. E, evidentemente, que os grandes partidos, os partidos tradicionais, perderam em função dessa opção pelo novo, né? Eu, apesar de estar já 2 mandatos na Câmara Federal, como vim para o Senado, e a gente prestou um bom serviço realmente como parlamentar, eu acho que houve o reconhecimento do meu trabalho. Por isso que a gente conseguiu essa vitória. E a possibilidade mesmo de dar andamento ao que foi feito lá, uma vez que todos os projetos que tramitaram na Câmara vêm para o Senado e vice-versa, né? Exatamente. A gente aprovou diversas leis na Câmara, aliás, algumas medidas provisórias, né? Que é Câmara e Senado, né? Eu fui o presidente da comissão que aprovou a reforma do ensino médio. Fui o presidente da comissão também que aprovou a regularização fundiária. A regularização fundiária atingiu aí metade da população de Brasília, metade da população do Brasil vive em áreas irregulares. A reforma do ensino médio, apesar da gente estar construindo a casa de cima para baixo, né? Eu acho que agora aqui nós vamos ter que investir muito na reforma da educação infantil, do ensino fundamental, incentivar a criação da educação integral. Eu acho que a solução para a educação passa pela educação integral, né? Então, o debate aqui vai ser muito. Além das reformas. Você sabe que as reformas são necessárias. A reforma tributária, ela é prioritária. A reforma política também precisa... A gente tem que ter uma certa prioridade para ela. A própria Previdência, né? Que é um assunto que ficou em suspenso. A Previdência também tem que ser discutida, né? Eu acho que vai ter muito trabalho aí pela frente. Agora, senador, é uma renovação do Congresso Nacional e uma pauta que não é nova, né? Reforma tributária é um assunto que o Congresso tem dificuldade de deliberar. Há quem diga que sem uma participação efetiva do Poder Executivo, certas reformas realmente não andam. Então, renovação no Congresso e pautas antigas. O que isso pode mudar no encaminhamento dessas matérias? Bem, vai depender muito agora, no segundo turno, para ver quem vai ser o presidente. Eu acho que o presidente da República tem um papel fundamental nas reformas. Eu acho que a iniciativa mesmo das reformas passa pelo Executivo. Se o Executivo apoiar, a chance de você fazer a reforma é muito grande. Se não houver interesse, ou se o presidente não priorizar as reformas, dificilmente elas vão andar aqui na casa. Agora, o número de partidos representados no Congresso Nacional ainda é um número bem alto, né? Ela fez ampliar, né? Na prática, na Câmara, por exemplo, nós tínhamos 28, agora foram para 30. Então, há uma obstrução muito forte, porque é difícil você votar qualquer matéria em consenso, porque não dá para você fazer consenso com 35 partidos, né? Ou manter mesmo uma base coesa por muito tempo, né? Exatamente. Isso também é desafiador. Né? Além do que o próprio regimento da Câmara, do Congresso, ele, com esse excesso de partidos, ele acaba dificultando a aprovação. Porque você não consegue consenso, então não há acordo de liderança.
Não dá para você fazer um acordo de liderança com 35 partidos. E o tempo acaba consumindo muito tempo, né? Porque você vai ter orientação de bancada, fala em nome dos partidos, das lideranças, isso acaba consumindo muito tempo e dificultando a aprovação. Agora, esse já é um resultado. A gente já sabe que cara tem o Congresso. E até que ponto, independente de quem assuma a cadeira de presidente da República, o número excessivo de partidos atuando no Congresso compromete ou restringe a margem de movimento de manobra de um presidente da República. Eu acho que ele vai ter que trabalhar muito com as frentes. Né? Você tem a frente da... Por tema? Por tema. Acho que as bancadas, né, são muito fortes. Você tem, por exemplo, a bancada do boi, que eles chamam, né, a bancada da agronegócio. Você tem a bancada da Bíblia, que são a frente cristã. Você tem a bancada da bala, que é a de segurança pública. Muito polêmica, inclusive, então, né? Essas bancadas, elas trabalham muito mais do que o próprio partido, entendeu? A bancada de partido. Então, vamos aguardar o presidente para ver qual é a sinalização dele em relação às reformas. Né? Agora, é muita mudança de paradigma, por exemplo, a gente conversava aqui antes da gravação. Uma pergunta que se faz depois desse primeiro turno das eleições, qual é o peso das redes sociais hoje em dia na formação da opinião do cidadão, né, do eleitor? No caso, por exemplo, com o partido do senhor aconteceu, o candidato à presidência da República era quem detinha o maior espaço de rádio e TV e não houve o cumprimento de uma expectativa de que isso fosse eficaz, né? Por quê? Porque é muito mais a questão do conteúdo. Mas o que a gente percebeu nessa eleição é que eles queriam mudança, independente da questão de tempo de televisão. Eles queriam novo. O recado foi para que a gente mudasse completamente o sistema aqui, né? O Congresso... Do cenário político todo, Do cenário político como um todo, exatamente. Então, esse foi o recado. Então, o tempo de televisão aí não influenciou muito. Eu acho até que foi negativo, né? Muito tempo de televisão. Mas o recado foi dado, a gente tem que fazer uma mudança completa. Né? Tem que diminuir agora o número de partido. Eu acho também uma coisa que influenciou muito, que prejudica muito, são as pesquisas. Você vê que as pesquisas erraram muito e as pesquisas induzem o eleitor, então a gente precisa discutir esse assunto também. Essa é uma observação recorrente, né? Nas últimas eleições também a gente teve muita reflexão. Mas essa agora também houve erros assim gritantes, né? Você tinha senadoras e senadores eleitos, né, pela pesquisa, que ficou em quarto, quinto lugar. Sim, né? Sim, é assim verdade. Como governadores também. Você tinha governador liderando o processo, depois ficou em quinto. Sim. E olha que a pesquisa saiu no sábado, na véspera. É verdade. Então, temos que corrigir isso, temos que ver como fazer para que a pesquisa não induza o eleitor e modifique o placar, né? Senador, agradeço a sua presença. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.